Bert Hellinger, ele criou as constelações familiares e ele diz que as constelações é uma terapia que ajuda na vida. Ele é uma pessoa que passou por várias linhas terapêuticas, inclusive ele foi sacerdote. Mas o que ele fez de muito especial foi simplificar coisas que pareciam muito complexas. E o que seria isso? É a forma como ele começou a trabalhar, que é muito mais pelo sentir do que pelo intelectual. E ele começa a trazer conceitos e palavras que vão tornando tudo mais simples, como tomar os seus pais, né? O que significa tomar, né? Quando a gente bebe alguma coisa, que a gente toma alguma coisa, é quando a gente internaliza algo. Tomar, para você tomar, você precisa concordar, né? Ou querer fazer aquilo. A pessoa vai vindo muito para o lugar do adulto, né? E ela sai daquela criança, ela vai começar a ir aceitando as coisas exatamente do jeito que são. Então, esses conceitos mais complexos, eles ficam muito mais simples das pessoas compreenderem. Então, uma coisa muito importante de entender nas constelações é que a gente trabalha o sistema como um todo e as relações que as pessoas têm entre si, pensando que todos têm a sua importância e cada um tem seu lugar, dentro do tempo que vieram, pertencendo àquilo e trocando esta energia que existe naquele sistema. Então, qual normalmente é o nosso foco nas constelações familiares? É o que a gente chama de amor interrompido. E o que significa amor interrompido? É que em algum momento nós com nossos pais com nossos avós, ou mesmo desde lá de trás, algo perdeu o contato, o fluxo não aconteceu mais. Esse fluxo tem a ver com o afeto, com a coisa estar fluindo. Então a gente precisa pôr uma lupa para olhar aonde alguma coisa foi interrompida, que não fluiu mais e que aquele afeto não conseguiu mais ir adiante através das gerações, né? Isso caso a gente esteja trabalhando com o amor interrompido lá de trás. Quando ele vem relacionado com o nosso pai, com a nossa mãe, daí está muito mais ligado em algum momento na minha criança que eu senti que as coisas não iam mais para frente, que em algum momento eu precisei ou do meu pai e da minha mãe, e eles não estavam lá por algum momento. E aquilo me deixou um trauma, um vazio, uma ruptura muito grande. Então, tudo isso tem que ser resgatado ou refeito internamente para que a nossa vida possa ser de uma forma muito mais leve. Então, o que se propõe nas constelações? É que a gente vá fundo no estudo do nosso sistema. E às vezes a gente fala muito aqui nos vídeos de sistema e tem pessoas que não estão entendendo muito bem o que significa. Nosso sistema, no caso, é a nossa família, né? Nós estamos inseridos em vários sistemas, mas o foco da constelação familiar é a família. Então, você vai explorar a sua história e identificando pontos de pessoas que estavam fora do lugar. Eu vou dar aqui alguns exemplos para tornar mais fáceis para vocês. Padrões que se repetem, para você perceber onde alguma coisa ficou amarrada, né? Por exemplo, você não consegue ter relacionamentos afetivos. Então, em que lugar você está dentro dessa família? Você está aqui no presente, olhando a tua vida, ou você está lá no lugar do teu pai ou da tua mãe, ou entre eles, que não está deixando que as coisas fluam? Eu sou constantemente traída. Você não sabe por quê, mas você só atrai essas relações. Você vai olhar para trás, pode ser no seu pai, de sua mãe, ou pode ser que os homens das gerações anteriores repetiam constantemente esse padrão e você nem sequer sabe, mas você precisa olhar e incluir essas pessoas no seu coração para poder se libertar
desses padrões. Muito comum é você fazer milhões de coisas e sentir que você não consegue prosperar, ou não tem sucesso, ou não tem dinheiro. Então é preciso explorar a história dessa nossa família para poder descobrir o que é que está amarrando você de seguir adiante. Então, por exemplo, eu não consigo prosperar e eu vou descobrir que minha família é imigrante, italiano, por exemplo, e que por gerações os que vieram de lá passaram fome, tiveram muita escassez, e por mais que você estude, faça MBA, vai estudar fora, fale várias línguas, se prepara muito, parece que a coisa não acontece. Então, muitas vezes a gente, para se sentir pertencente, a gente tem que seguir e repetir o padrão dessa nossa família. Mas eu nem sei o que minha família fazia. Pois é aí que está o grande nó. A constelação traz, pelo sentir, a possibilidade da gente saber por que a gente é leal a algo, mesmo que a gente não saiba, mas na medida em que vem à luz isso, a gente pode se liberar. A gente pode liberar, devolver esses destinos para os ancestrais e seguir a nossa vida adiante de um jeito meio diferente. Quando nós nascemos, a gente nasce pela nossa mãe. E assim, a gente fica muito feliz de nascer naquela família, naquele sistema. Então, é como se a gente absorvesse como uma esponja tudo que tem lá. E acreditem, a memória daquela família por gerações está toda lá. E a gente absorve tudo e aquilo como se fosse algo realmente que é o correto para nós. Só que a gente não sabe disso. Então a gente vai seguindo a vida de forma que a gente sinta que a gente está inocente porque a gente está cumprindo todos os padrões daquela família. Acontece que a gente traz neste momento sentimentos que não são nossos, que são adotados, né? Então a constelação traz muito à luz coisas que às vezes a gente sente, vamos dizer que a gente tenha um pânico de andar de avião e não tem um menor motivo para isso estar acontecendo dessa forma. E a gente vai descobrir lá que a nossa avó ou a nossa mãe tinha muito medo por alguma questão que aconteceu, só que eu não sei daquela história. Então a constelação traz claramente se eu estou trazendo sentimentos dos outros, questões das pessoas, ou querendo completar algo que não foi completado, ocupando o lugar de pessoas que foram esquecidas ou excluídas no sistema. Então, tudo isso é possível. Agora, o mais importante e que parece complexo, mas fica mais simples, é que não é uma teoria, é algo do sentir. E conforme numa constelação vem algo à luz, eu tenho que fazer esse movimento muito profundo internamente. E é um movimento de concordar, né? Como diz o Angarriga, de assentir com as coisas do jeito que são. A gente, quando fala, parece muito fácil, mas internamente é um processo a ser vivido no nosso dia a dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ajudado você a compreender um pouco mais sobre as constelações, e eu fico aqui à disposição. Para qualquer dúvida, façam perguntas, eu estarei aqui para respondê-las. Toquem o sininho e façam sua inscrição. Compartilhem esse vídeo também.